entender isso. Podemos falar várias coisas acerca do batismo, mas aquilo que define o batismo é que ele é um ato simbólico. Simbólico da nossa morte para o mundo e da nossa nova vida em Cristo. Esse batistério simboliza uma sepultura. Nós falamos muito que as pessoas a quem nós amamos vão morrer um dia, nós também morreremos. E por mais que tenhamos amor por estas pessoas, nós as sepultamos. E assim, esta sepultura aqui simbolizada vai representar este momento na vida dos irmãos. Eles morreram para o pecado, morreram para o mundo, e aqui, sepultados pelo batismo, vão mostrar para a igreja, para a sua família, para os seus amigos, que aquela decisão que um dia tomaram, a erguer a mão e a dizer que estavam entregando a vida ao Senhor Jesus Cristo, não foi algo momentâneo, levados por alguma emoção na hora do culto, mas uma decisão definitiva em suas vidas. E o batismo é a declaração pública dessa fé, símbolo daquilo que já aconteceu no coração deles. O Espírito Santo que passou a habitar nos seus corações a partir do momento em que eles se converteram, os moveu para este ato de obediência, que é cumprir tudo aquilo que Jesus Cristo ordenou, desde o batismo, até a celebração da ceia, e acima de tudo, há uma vida que demonstre para as pessoas que estes atos simbólicos realmente representam aquilo que é vivido por cada um desses irmãos. Portanto, vamos neste momento iniciar esta celebração com o pastor Robson aqui na co-celebração conosco. Estaremos aqui convidando os irmãos para descerem as águas batismais. Pedimos aos irmãos que estejam orando por essas vidas, para que permaneçam firmes na presença do Senhor até que Cristo volte. Amém? Amém. Vamos convidar então o irmão Alifer para iniciarmos essa celebração. Alifer, você tem certeza que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador de sua vida? Diante de sua pública profissão de fé, e eu, como ministro do Evangelho, com a devida autorização desta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Manuel, você tem certeza que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador de sua vida? Então, diante da sua confissão pública de fé, e eu, como ministro do Evangelho, devidamente autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar agora o nosso irmão Robson. O Alves, né?
Robson, você tem certeza que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador de sua vida? Sim. Diante de sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, com a devida autorização desta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convidamos agora para o batismo o irmão João. Ajuda aí, velho. Não tem pressa. Outro aí, ainda tem mais um. Põe a mão lá do outro lado. Irmão João, você tem certeza que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida? Então, diante de sua profissão pública de fé, e eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convidamos agora o nosso irmão Rafael. Irmão Rafael, você tem certeza que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador de sua vida? Sim. Diante de sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, com a devida autorização desta igreja, te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Cantam lá, glória, glórias, harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus.
Louvado seja Deus, né, pela vida dos nossos irmãos que receberam o batismo nesse momento. Vamos convidar agora, né, com o meu espírito de louvor e de adoração a Deus, o coral Doce Harmonia.
Nesse momento, teremos a dedicação dos dízimos e oferta. Hino Ressurgiu, 101, do cantor cristão. Eu estou um pouquinho rouca, viu, meus irmãos? Eu espero que vocês me ajudem a louvar. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu a igreja, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo estou, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai a Jesus, o grande Rei. Pois a morte quis baixar, aleluia, pecadores pra salvar, aleluia. Amém, aleluia, louvado seja Deus. Né? Oração de gratidão com a irmã Odete Santos. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai que estás no céu, nós te somos gratos, Senhor, por mais um dia na tua presença, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa nessa noite, louvando e engrandecendo o teu nome e oferecendo este culto que só a ti nós somos devedores. Pai amado, nós queremos te agradecer neste momento em favor dos dízimos e ofertas, pois ela se destina, ó Deus, à tua obra. Ajuda-nos em tudo, ser com a continuação deste culto, para tudo que possa ser feito aqui, seja tão somente para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Nesse momento, temos um momento de cântico com a equipe de louvor. O hino que iremos louvar agora, ele diz assim: antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. E é exatamente o que os irmãos estão dizendo nessa noite ao se batizar, que eles receberam a chance de ser regenerado e aceitaram a salvação de Cristo. Amém?
Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, que era eu longe de Deus, mas pela graça a salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos, que era eu longe de Deus, mas meus sonhos Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, de um pecador que era eu longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz, sonhos mortos, que era eu longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos, que era eu longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Ó Deus, me sondas, conheces-me,
Mesmo quando falho, eu sei me amas, estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
Amém. Louvado seja Deus. Com o mesmo espírito de louvor e gratidão, convidamos agora o coral Louvor Celeste. Está ligado lá. Som. Som. O Natal é Deus conosco, o Natal é Deus em nós, o Natal é o dom de amor de Deus em Cristo. Nosso coração se alegra, por isso vamos celebrar. O Natal é tempo de anunciar. É Deus conosco, Ele veio nos salvar por sua graça. Deus em nós, enche-nos de amor. É Deus conosco.
Meus irmãos, nós queremos, em primeiro lugar, não é, dizer do falecimento da irmã da nossa irmã Cessa, não é, a tia dos nossos irmãos Elias, Eliane, Ana, por quem a igreja vinha orando. Ela faleceu ontem, foi sepultada hoje. Então, que os irmãos estejam aí orando pela família, para que Deus conforte o coração de cada um dos irmãos, não é, de seus familiares. E a irmã Sila pede oração por um amigo seu, chamado Leôncio, que sofreu um grave acidente e está na UTI. Né? Oremos, então, pela sua recuperação. Terça-feira, irmãos, nós vamos ter ensaio da cantata de Natal. O Natal, este mês aqui, será celebrado com a cantata pelo Ministério Infantil. As crianças estarão aqui louvando a Deus, celebrando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós pedimos todo o apoio dos pais, não é, ou responsáveis para que tragam essas crianças às 19 horas, na próxima terça-feira, para que elas possam ensaiar e, assim, né, apresentarem a cantata de modo que o nome de Deus seja glorificado, as nossas vidas sejam edificadas e que elas estejam mais seguras para fazer, né, a apresentação da cantata. Para isso é importante o apoio de todos os pais. E na quarta-feira nós vamos ter o culto de Natal com as crianças do Sítio dos Nobres. O Sítio dos Nobres é uma comunidade onde nós começamos a realizar algumas atividades ali, logo depois daquele período de enchente que nós tivemos, né, próximo do meio do ano. Então, oremos por aquela comunidade e vamos aqui celebrar com as crianças e suas famílias na próxima quarta-feira, às 19h30. Para isso, contamos com a presença de todos os irmãos, né, de toda a igreja. E, naquela ocasião, vai ser distribuída lembrancinhas com as crianças. Né? Então, os irmãos que quiserem ajudar, procurem a irmã Ireide, porque vai ser distribuída com as crianças algumas lembrancinhas para marcar esse momento também, né, na vida deles. E o culto do Natal será no próximo dia 25. Né? Às vezes a gente celebra no dia 24, no dia 25. Esse ano, como o dia 25 é no domingo, a celebração será, então, no domingo, dia 25. E nós convidamos todos os irmãos, né, juntamente com os seus familiares, todos os amigos que estão conosco aqui nesta noite, para esta celebração especial do Natal. E no dia 31, nós vamos ter o culto de Ano Novo, né? Agradecendo a Deus pelo ano que passou e recebendo o ano de 2023 a partir das 22 horas. Nós vamos ter também, na ocasião, a Assembleia, logo no início, né, para a eleição e a posse da diretoria executiva e do Conselho Fiscal, né, juntamente com esse processo de sucessão pastoral pelo qual nós estamos passando. Então, é importante que os irmãos se façam presentes para este momento também. É um momento que é importante, né, quando a igreja faz o registro disso em ata, vai registrar em cartório, tem todo aquele procedimento para cumprir as exigências legais, porque esses irmãos que fazem parte do Conselho Fiscal, da diretoria executiva, eles são os representantes legais da igreja. Né? E temos também o Conselho Fiscal, que é um órgão especial que também precisa ser eleito e registrado em cartório. As demais eleições nós fizemos hoje pela manhã, de todos os ministérios, juntamente com essa também a apresentação desses irmãos que vão atuar no Ministério Pastoral, na diretoria executiva, no Conselho Fiscal. Então, os irmãos estão convocados para, no próximo dia 31, não somente participar do culto, né, mas deste momento administrativo, que é breve, né, os nomes já estão aí indicados e aprovados pela igreja. A gente é só uma questão protocolar para que a gente faça o registro disso em uma ata de assembleia especial. Isso, no dia 18 de janeiro, de 18 a 21, nós vamos ter aqui no estado de Pernambuco, mais precisamente no Ginásio Geraldão, ali na Imbiribeira, a convenção, na Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Então, nós temos o privilégio de receber essa Assembleia aqui na cidade do Recife, e nas noites daqueles dias acontecerão cultos evangelísticos, onde os irmãos poderão participar de forma gratuita e levar seus familiares, seus visitantes também. Então, nós vamos ter um ônibus aqui saindo da igreja no dia 18 de janeiro. Anote aí essa data, 18 de janeiro, nós vamos ter um ônibus que vai, né, levar os irmãos ao ginásio do Geraldão para participar daquele momento especial
na vida da nossa denominação, mas especialmente do nosso estado de Pernambuco, que vai ter a honra de receber os congressistas de todo o Brasil. Então, quem quiser participar, procure a irmã Terezinha, que está aí organizando esse grupo. O valor que será cobrado vai ser R$16, que é o que corresponde às passagens de ônibus que os irmãos pagariam se tivessem que se deslocar até o ginásio. Então, os irmãos vão poder participar, né, dessa forma, dia 18 de janeiro. Em breve, os irmãos vão ter mais detalhes sobre questão de horário e qualquer procedimento necessário. Os irmãos vão repassando aí à medida que o tempo vai se aproximando. Nós vamos ter também, né, os irmãos vão ter oportunidade, muitos irmãos gostam de fazer uma oferta especial no final do ano, muitas vezes pessoas que não são da igreja também fazem isso, os irmãos vão receber um envelope especial para que possam fazer essa dedicação da oferta, né, de gratidão do final de ano. E eu peço aos irmãos que são membros da igreja e que costumam fazer a dedicação dos seus dízimos e ofertas por meio de transferência para a nossa conta bancária, que excepcionalmente agora no final do ano entregue sua oferta em espécie na igreja, se for possível, né? Se não, não tem problema. Mas é porque a nossa conta, a partir de 1º de janeiro, ela fica bloqueada até que seja apresentado ao banco o registro da nova diretoria, para que possa fazer a movimentação financeira. Então, é uma questão burocrática e a gente depende do cartório de, né, fazer a conferência da ata e fazer o registro, para depois que o cartório liberar, a gente levar ao banco, e aí o banco ainda tem que fazer a análise para depois liberar a movimentação da conta. Então, a cada 3 anos, nós passamos por esse processo. Então, pedimos aos irmãos, né, para evitar que a gente fique com o dinheiro bloqueado na conta, se puderem fazer esse depósito de forma em espécie, e assim que for regularizada a conta, a gente informa para os irmãos, para que os irmãos possam voltar a fazê-lo da forma como tem feito, né, que é muito mais prática a transferência bancária diretamente para a conta da igreja. Nós temos, ao longo desta semana, 5 irmãos que estão de parabéns. O nosso irmão Esdras da Silva, dia 20, juntamente com a irmã Josefa Maria. Dia 21, Saulo Gabriel. Dia 22, irmã Marcilene. E dia 23, Júlio César. Que Deus abençoe a vida desses irmãos, né, que continuem sendo bênção nas mãos do Senhor. Nós queremos agora pedir que os irmãos abram suas Bíblias no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao 12. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos deparamos com alguns questionamentos acerca da leitura da Bíblia, né? Nós vemos irmãos que dizem, olha, eu tenho interesse na leitura da Bíblia, mas a Bíblia é muito grande e eu estou com dificuldade de ler. Aí o pastor diz assim, leia ou comece pelo Novo Testamento. Aí a pessoa questiona, mas pastor, o Novo Testamento também é muito grande. E eu estou com dificuldade, querendo ler e não estou conseguindo. Aí o pastor diz, leia o Evangelho de Mateus. Aí o camarada olha e diz, mas o Evangelho de Mateus também é muito grande, pastor. Aí eu digo assim, leia o Sermão do Monte, os capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus, que é quando Jesus Cristo começa o seu ministério e ele apresenta para os seus discípulos aquelas que são as exigências principais para aqueles que desejam segui-lo. Aí, 3 capítulos, se o camarada disser que é grande ainda, aí fica difícil, né? Então, leiam e comecem por essa leitura de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7. E eu tenho certeza, meus irmãos, que se você ler com cuidado, pedindo que Deus fale realmente ao seu coração, você vai perceber que o cristianismo, aquilo que Jesus Cristo apresentou como o seu desejo para que a humanidade vivesse, é algo extraordinário. Mas se uma pessoa me disser, pastor, está difícil de ler os 3 capítulos, eu digo, leia um versículo só. Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz assim,
que é aquele que você deve fazer para os outros, né? É exatamente a forma que você quer que as pessoas lhe tratem. Em Mateus 7,12 diz: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Vê só que coisa fantástica Jesus Cristo diz. Se está difícil de você compreender tudo que eu estou ensinando, você vai fazer o seguinte: não precisa aprender muita coisa, não. Você vai tratar as pessoas da forma como você gostaria de ser tratado. Veja que revolução nós não faríamos na sociedade, na humanidade, se cada um de nós só falássemos com as pessoas no tom e na forma e usando as palavras que nós gostaríamos que as pessoas falassem conosco também. Se nós que não gostamos quando as pessoas mentem para nós, também não mentíssemos para as pessoas. Se nós que não gostamos que as pessoas nos faltem com respeito, também não desrespeitássemos as pessoas. Se nós que não gostamos de sermos roubados, fizéssemos também, falássemos e tratássemos as pessoas com honestidade, fôssemos honestos nas nossas relações com as pessoas. Já pensou, nós que não gostamos de ser traídos, se também não traíssemos a confiança de ninguém? É isso que Jesus Cristo ensina, meus irmãos. E por isso que o cristianismo ele se diferencia de qualquer outra religião, porque Jesus Cristo não ensinou os seus discípulos a serem melhores que ninguém, nem adotassem essa postura de que, porque são cristãos, se tornaram pessoas melhores que as outras. Mas que reconhecessem que todas as pessoas precisam ser amadas, precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas com misericórdia. E ele fez isso, lidando com pessoas que eram rejeitadas, abandonadas pela sociedade, cuidando dessas pessoas. E mesmo os seus inimigos, no momento pior que ele passou aqui na terra, quando estava perdendo a vida, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Neste mesmo Sermão do Monte, ele disse: amarás aos vossos inimigos. Porque quando a gente resume o Evangelho, a gente gosta de dizer que Jesus Cristo disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mas ele também disse: amarás o teu inimigo. Então, neste sermão, nós temos palavras que têm o poder de transformar a nossa vida de maneira tal que isso cause um impacto na vida das pessoas e que isso nos dará também uma condição de viver em paz com Deus, em paz com a nossa consciência, em paz com todas as pessoas que nos cercam. É isso que Jesus espera de cada um de nós. E esse Sermão do Monte, meus irmãos, inicia com esses 12 versículos que nós vamos ler aqui no capítulo 5. E eu quero desafiá-lo, que se você ainda não leu, faça a leitura de todo esse sermão, dos capítulos 5 a 7 de Mateus, e perceba como Jesus Cristo gostaria que nós vivêssemos. Diz assim o texto: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Vamos orar. Pai eterno e soberano, nosso muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial, quando a tua igreja se reúne para te louvar, para te bendizer, para te adorar, para ouvir, Senhor, a tua voz. Continua falando aos nossos corações, Senhor, que nós possamos estar aqui com o coração quebrantado, sensível, para ouvir, entender e desejar colocar em prática aquilo que nos tens ensinado, Senhor. Recebe o nosso louvor e a gratidão do nosso coração
e que a tua palavra, Senhor, encontre guarida em cada coração aqui. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus Cristo começa o Sermão do Monte com uma palavra muito desafiadora e falando daquilo que a humanidade busca, né? A felicidade. Quando ele fala de bem-aventurança, na verdade, ele está falando de algo que vai além da mera felicidade. Essa palavra os gregos utilizavam para se referir aos deuses, como se fosse uma satisfação, uma alegria, uma felicidade da qual somente os deuses desfrutavam. E é como se Jesus Cristo estivesse dizendo: vocês vão experimentar algo extraordinário, algo que o ser humano que não vive na dependência do Espírito Santo, que não procura imitar o exemplo que eu estou deixando, não tem condições de desfrutar. Nós passamos nas livrarias e observamos que normalmente nas principais vitrines estão ali expostos livros que falam sobre segredos para o sucesso, né? Segredos para o sucesso no casamento, segredos para o sucesso financeiro, 5 passos, 10 passos para você ser bem-sucedido, para você ganhar muito dinheiro, ficar rico. E ali tem aquelas coisas como sendo segredos para que você possa conquistar a realização aqui na terra. E Jesus Cristo como que escreve para nós algo que aponta para uma dimensão diferente. A nossa plena realização, a nossa plena satisfação, a nossa felicidade está em olhar para o outro e entender que nós podemos ser bênção na vida das pessoas. Podemos viver e podemos nos comportar de maneira tal que a nossa presença cause um impacto positivo na vida dos outros. Nós temos aqui, né, bem na minha frente está o irmão João. Casado há quanto tempo com a nossa irmã Claudete? Um bocado de tempo, né, irmão João? Uma jornada aqui de companheirismo, de casamento. E nós sabemos muito bem que a irmã Claudete chegou aqui primeiro. E o irmão João era chamado como o esposo da irmã Claudete. Era assim que nós o conhecíamos. Orávamos por ele, porque a irmã Claudete sempre pedia oração aqui nas quartas-feiras e estava sempre apresentando o nome do irmão João. Não era, irmã Claudete? E era assim: vamos orar pelo esposo da irmã Claudete. Agora, ele não é mais o esposo da irmã Claudete. Ele é o irmão João. Amém? Amém. E sabe por que isso aconteceu, meus irmãos? Porque a vida da irmã Claudete causou um impacto positivo na vida do irmão João. Apesar de ter defeitos, de ter falhas como ser humano que é, mas se ela fosse uma cristã que desse um mau testemunho, certamente o irmão João estava dizendo: eu é que não quero ser cristão. Ir para a igreja que você vai aprender o que você aprende, porque você tem demonstrado que isso não faz diferença. Certamente estas coisas fizeram diferença em sua vida. Tanto é que o irmão João aceitou Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Hoje se batizou e está aqui integrado com o Ministério dos Homens, participando das atividades, sendo bênção na vida das pessoas e tentando influenciar os outros da forma como foi influenciado pela sua esposa. Nós temos aqui o irmão Robson Alves, né? Está ali com a gente. Está aqui há algum tempo, mas primeiro chegou a sua esposa. E a analogia é a mesma, meus irmãos. Robson não estaria aqui na igreja se a irmã Cleiciane, ao invés de ter melhorado, tivesse piorado. Ao invés de se aproximar mais dele, de amá-lo e de ajudá-lo, tivesse o desprezando porque agora se tornara cristã e se tivesse julgando melhor do que ele. Mas o testemunho da irmã influenciou de forma positiva a vida de Robson. As pessoas com quem ele se envolveu aqui na igreja certamente também contribuíram. E o irmão aqui está dizendo que Cristo agora não é mais apenas o Senhor e o Salvador da sua esposa, mas também é o seu Senhor e o seu Salvador. Ele acabou de testemunhar isso aqui para toda a igreja. E agora está aí, na medida do que pode, né, ajudando, contribuindo para que outras pessoas também entendam essa verdade que ele entendeu e que ele tomou como sendo verdade para a sua própria vida. Temos aqui o irmão Rafael também, né? Ainda não posso dizer, né, o esposo, né, de ninguém, não, mas coisa e tal. Ele também tem sido influenciado pela convivência que tem tido aqui com as pessoas da igreja, né? Pessoas que, se não tivessem uma influência positiva, né, Amandinha? Ele certamente não estaria
se aproximando da igreja e dos irmãos, não é? Os demais irmãos, o Alifer também tem pessoas familiares da sua igreja que tem aqui entendido. O irmão Manuel também tem pessoas que são cristãs na sua família, na sua vizinhança, na sua convivência. E é isso que nós queremos dizer, meus irmãos. Jesus Cristo estava falando do poder que nós teríamos de impactar de maneira positiva a vida das pessoas a partir do momento que compreendêssemos os seus ensinamentos e de colocarmos em prática isso na nossa vida. De que nós não estamos aqui para acumular riquezas, para acumular poder, para sermos maiores nem melhores do que ninguém, mas para servir, para abençoar, para ser bênção na vida das pessoas. E o próprio Jesus Cristo chegou a afirmar isso. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, nós não vamos nos deter aqui, né, nos detalhes de cada uma dessas bem-aventuranças, mas precisamos dizer para os irmãos que Jesus Cristo não está dizendo que nós somos bem-aventurados se tivermos alguma dessas bem-aventuranças, né? Se algumas dessas virtudes, dessas qualidades. Nós não podemos dizer que somos bem-aventurados apenas se formos limpos de coração, ou apenas se formos misericordiosos, ou pacificadores, ou mansos. Mas Jesus Cristo está dizendo, este é o conjunto de coisas que vocês precisam praticar para que possam desfrutar de uma felicidade que o homem comum não tem. Aquela pessoa que não tem uma relação com Cristo, que não observa nele o modelo, o alvo a perseguir, elas vivem de maneira que estas coisas não são consideradas. Mas aqueles que têm um encontro pessoal e transformador com Jesus Cristo vão passar a considerar essas coisas e a analisá-las uma a uma, comparando-as com a sua vida, com a forma como tem agido e reagido diante dos problemas da vida. Assim, as perguntas, né, que nós devemos nos fazer. Eu sou uma pessoa humilde de espírito? Eu tenho reconhecido que dependo de Deus, que eu não sou autossuficiente, que se eu tentar vencer as batalhas espirituais por minhas próprias forças, eu sou um derrotado? O apóstolo Paulo, quando falou sobre o poder que tinha, ele disse o seguinte, posso todas as coisas em quem? Posso todas as coisas? Percebe a força espiritual de Paulo onde estava? Ele diz, eu posso todas as coisas, eu tenho um poder extraordinário, mas esse poder não está em mim. Está no Deus que em mim habita. Ele que me fortalece por meio do seu Espírito, me faz cumprir aquilo que me foi determinado por Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aí, meus amados irmãos, Jesus Cristo não está falando da hipocrisia do choro, daqueles que choram para sensibilizar as pessoas, para conquistar algo, ou transmitir uma mensagem que não corresponde à verdade. Ele está falando do choro daqueles que, por serem cristãos, daqueles que se esforçam para ser fiéis, eles têm como consequência situações que realmente os levam a chorar, a passar por situações difíceis. As pessoas que choram porque querem cumprir uma missão e muitas vezes estão tendo dificuldade para fazê-la. As pessoas, meus amados irmãos, que no final ele vai dizer que estão ali, não é, pagando o preço da escolha que fizeram. Mas Jesus Cristo diz, muito mais do que o que vocês podem fazer, eu estou fazendo. Jesus Cristo diz que já está ali pagando o preço, e o profeta Isaías, ele vai detalhar isso com muita clareza, chamando Jesus Cristo daquele que sofreu como nenhum outro sofreu, levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. Então, por maior que sejam as dificuldades que nos levem a chorar, não é? Maior será a nossa alegria por permanecermos firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, apesar dos muitos motivos que temos para chorar aqui na terra. Afinal de contas, a própria palavra de Deus nos diz o seguinte, o choro dura, mas a alegria... Está vendo, meus irmãos? A palavra de Deus ela é muito rica em nos mostrar aquilo que Jesus Cristo realmente queria que nós entendêssemos para viver
o verdadeiro cristianismo. Você vai ter muitos motivos para chorar ao longo da sua vida. Alguns pelas coisas triviais do dia a dia, do nosso cotidiano, mas algumas por conta da escolha que você fez. E ele vai dizer mais, né? Além de ser bem-aventurado por conta dessas questões, ele diz: bem-aventurados os mansos. E os mansos aqui, meus irmãos, a palavra mansidão nos aponta para algo que é muito difícil, porque tem a ver com paciência, né? Tem a ver com aquilo que Paulo fala lá em Gálatas 5, que a gente também vai fazer a leitura daqui a pouco com os irmãos. Mas é a capacidade de nós respirarmos fundo diante das adversidades, de não nos irarmos com facilidade, de não buscarmos a vingança, de não usarmos da nossa força, que muitas vezes nós temos, né, tanta força física, tanto o poder, quando muitas vezes somos chefe num setor, muitas vezes quando temos autoridade como pai, como um responsável pela vida de alguém, ou na igreja, alguma função que, né, para alguns represente uma hierarquia, onde as pessoas têm o poder para agir de uma maneira dura com alguém. Mas Jesus Cristo diz: seja manso. Seja manso. Né? Eu vi uma cena interessante uma vez de um cachorro bem grande realmente, com aquelas patas que pareciam a pata de um leão deitado, e um cachorrinho pequeno, daqueles cachorrinhos bem chatos, indo lá na orelha do cachorro e fazendo que vai pegar a orelha do cachorro. Chegava bem perto do cachorro. E a cena é interessante porque você disse: se esse cachorro levantar a pata e baixar só em cima desse cachorro, ele mata. Não é? Mas o cachorro ficava assim, e afastava o cachorrinho, e depois ficava lá quietinho. E é um exemplo do que é, né, uma mansidão. E às vezes a gente não aprende nem com um cachorro. Né? Mas é ter a capacidade, irmão, de entender que às vezes a gente pode agir de um modo a ferir o outro para nos livrar de um incômodo. Mas Jesus Cristo está dizendo: não faça isso não, né? Seja manso. Olhe para o outro com o olhar de quem entende as dificuldades que ele está passando, porque muitas vezes é algo que a gente precisa aprender. Semana passada eu estava no carro, né? Eu gosto muito de contar as experiências com meus netos aqui, porque eu aprendo muito com eles, né? E a gente estava no trânsito, aí um ônibus apressado passou na nossa frente, se atravessou e ficou fechando o trânsito. Sinal aberto para mim, eu sempre sair do canto. Eu digo: mas rapaz, que camarada mais idiota, parar esse ônibus grandão aí na frente e ficar atrapalhando o trânsito todo. Aí Samuel disse assim: mas ele vai sair, vovô. Ele vai sair, né? Então, às vezes o que a gente tem que entender é isso: calma, né? O ônibus vai sair da frente, vai dar passagem, né? E a gente vai seguir caminho. Por isso que Jesus Cristo pegou a criança no colo e disse: olha, se você não fizer como essa criancinha aqui, você não entra no reino dos céus. Porque as crianças têm essa capacidade de nos dar lições preciosas nos momentos difíceis da vida. Mas ele fala também, meus irmãos, dos que têm fome e sede de justiça. Pensemos nisso, porque ter fome e sede de justiça é ter a capacidade de, mesmo não sofrendo injustiça, de mesmo estando bem, nós olharmos para aqueles que estão sendo vítimas de alguma ação injusta, daquelas pessoas que estão sofrendo porque os opressores estão lhes tirando os direitos. E nós temos a capacidade de levantar a nossa voz, não é, para ajudar as pessoas que estão nesta condição. Jesus Cristo foi muito ousado a condenar as pessoas que agiam dessa maneira, querendo aproveitar-se, inclusive, da fé das pessoas. Quando chegou ali no templo e derrubou aquelas barracas, né, e questionou a motivação daquelas pessoas que estavam ali. E, infelizmente, hoje em dia, muitas vezes, as pessoas dentro da própria igreja estão sofrendo injustiças, estão sendo exploradas por conta da sua fé, estão sendo usadas para fins que não correspondem aos propósitos que Jesus Cristo estabeleceu para a sua igreja. Mas ele vai falar mais: bem-aventurados os misericordiosos, as pessoas que têm a capacidade de colocar o coração na miséria do outro, de perceber que o outro sofre e de que precisa de ajuda. E ele conta uma história para os seus discípulos de um camarada que foi assaltado, que apanhou, que estava no caminho e passou por ali o pastor Jeroã. E eu estou atrasado para o culto, vamos embora.
Daqui a pouco passa o irmão Elias, ministro de música, aí olha para o camarada caído no chão e diz: eita, eu estou atrasado, o coral vai cantar na ceia, corre também, deixa o camarada lá caído. E daqui a pouco passa um camarada que nem crente era, ia passando lá, olhou para o cara e disse: rapaz, você está sofrendo aí, eu vou lhe ajudar, vou lhe socorrer. Levou ele para a hospedaria, disse: olha, cuide desse camarada, está pago aqui a diária dele, se ele gastar mais, quando eu voltar, eu pago o restante. Aí Jesus Cristo pergunta para o camarada: quem foi que usou de misericórdia com esse homem? Foi o pastor Jeroão, foi Elias ou foi o desconhecido, que não era crente? Né? Então, é isso, meus irmãos. É aquele que move o coração em favor de quem sofre. Isso é que é usar de misericórdia. E Jesus Cristo deu ali uma lição dizendo que aquele homem foi o samaritano. Né? Eu usei aqui essas pessoas, o pastor Jeroão e o irmão Elias, mas ele disse: um era o sacerdote, o outro era o levita, e o outro era um samaritano, que era o inimigo do povo judeu, e foi quem usou de misericórdia. Ele disse: então, quem foi misericordioso e que, consequentemente, é o bem-aventurado, foi o samaritano que usou de misericórdia, que teve a capacidade de desacelerar, de deixar de pensar um pouco na sua vida para pensar na vida daquele que estava caído ali, vítima de um assalto, de um espancamento. E, às vezes, meus irmãos, nós podemos fazer coisas, né, para ajudar as pessoas, e pela nossa pressa, pela nossa correria, nós não agimos assim. Mas ele diz também que são bem-aventurados os limpos de coração. E aí, meus irmãos, ser limpo de coração é também ser limpo na intenção. É você fazer algo sem malícia, sem maldade, sem dolo. É olhar para as pessoas, como já disse, em relação a outra questão, né, sem querer aproveitar-se dela por sua condição e pela condição de fraqueza que muitas vezes ela encontra. E quando as pessoas vêm à igreja, nós devemos ter sempre esse cuidado. Qual é o objetivo de cada um aqui? O que é que nós queremos quando chegamos à igreja? Em primeiro lugar, louvar a Deus, agradecer, adorá-lo, mas também receber uma palavra que possa nos ajudar e nos desafiar no nosso dia a dia, possa nos fortalecer na fé, possa nos dar condições de nos aproximarmos cada dia mais daquilo que Jesus Cristo ensinou. Então, é importante que todos nós estejamos com o coração puro, tanto na hora em que estamos aqui cultuando, para que não estejamos olhando defeito naquilo que se faz ou que se fala, não é, na vida de um irmão ou de uma irmã, mas querendo ouvir a voz de Deus, querendo apresentar-lhe um louvor sincero, para que as nossas vidas sejam edificadas e aquilo que nós ouvimos aqui, aprendemos aqui, possa fazer diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com as famílias, com os irmãos e amigos. Mas a Bíblia fala também dos pacificadores. O pacificador, meu irmão, não é uma pessoa que gosta de paz e que vive em paz. É uma pessoa que luta pela paz. É uma pessoa que não se conforma em ver as situações de agressão, de dificuldade que os outros passam e se mobiliza para promover a paz. O pacificador é um promotor da paz. E ele faz isso com a sua vida, não é? Vivendo de maneira que as pessoas possam perceber que ele trabalha para promover a paz, mas também confrontando aqueles que vivem para fazer tumulto, para fazer desordem, inclusive no culto. Né? O apóstolo Paulo, ele, quando escreveu à igreja de Corinto, ele condenou isso. Ele disse: olha, Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. Ele falou se dirigindo àqueles que estavam tumultuando o ambiente dentro da igreja e desafiou a igreja exatamente para entender que nós, como cristãos, somos pacificadores, ou seja, lutamos para que a paz possa reinar. Mas ele fala no final que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. E somos também bem-aventurados quando, por causa de Cristo, nós somos perseguidos e as pessoas mentirem e disserem todo mal contra nós. Então, nós, quando decidimos assumir um compromisso com Cristo, prestem bem atenção, porque vocês podem ouvir por aí que depois que você se converte, você não adoece mais, você fica rico, você não tem mais problema no seu casamento, nem com sua família. Tudo isso não tem respaldo bíblico, meus irmãos. Quando nós nos convertemos, nós sabemos que muitas vezes o que vai acontecer é que nós vamos encontrar oposição dentro de casa, junto com nossos familiares, com nossos vizinhos, com nossos amigos. Nós vamos enfrentar pessoas que vão nos rejeitar por conta da nossa fé, no ambiente de trabalho, ou seja lá onde for. E o que é que vai acontecer? Jesus Cristo disse: olha, não se perturbe com isso. Alegre-se
e se regozijem, porque é grande o vosso galardão nos céus. E mais do que isso, ele diz, olhe para o passado, conheça a história do povo de Deus, que você vai perceber que muitos profetas foram perseguidos e foram mortos por amor a Deus. E por que vai ser diferente conosco? Se for, amém. Mas se não for, nós devemos entender que nós fomos chamados para servir a Cristo, independentemente das consequências que essa nossa decisão possa trazer. Osés de Paula canta que a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida foi aceitar Jesus. Né? E ele sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Por que será? Será que Osés de Paula não teve problemas não, depois que se converteu? Teve, meus irmãos, e muito. Mas ele está dizendo é que a presença de Cristo em sua vida o ajudou a superar todas as dificuldades para que ele pudesse caminhar firme na presença de Deus até o fim. Mas uma pergunta, meus irmãos, que muitas pessoas fazem quando leem um texto como esse é: pastor, como é que a gente vai conseguir um negócio desse? É muito difícil eu ser humilde de espírito. Eu vou ser bem-aventurado por causa do choro. Eu ser bem-aventurado por ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, limpo de coração, pacificador, perseguido por causa da justiça. E enfrentar a situação de mentira e perseguição por causa do teu nome não é fácil. E não é fácil mesmo, meus irmãos. Né? É isso que nós precisamos entender. Ser cristão não é fácil. É algo muito difícil. Mas a Bíblia nos diz, e essa é uma questão que nós precisamos entender, que o Espírito Santo de Deus passa a habitar o coração do crente. No momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós não andamos mais sozinhos. A última promessa que Jesus Cristo fez aos seus discípulos, que está registrada lá em Mateus 28:20, diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até... Eu estou convosco todos os dias até... Já pensou que promessa, meus irmãos? E eu tenho dito isso, né? Não sei quantas vezes já disse isso aqui aos irmãos. Mas esta é a maior de todas as promessas que Jesus Cristo fez. Nós jamais estaremos sozinhos. Jesus Cristo sempre estará conosco, seja qual for a situação que viemos enfrentar na vida. E é essa a certeza que faz com que nós permaneçamos, né, firmes, mesmo diante de tanta turbulência. Mas ele disse: vai descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Feita esta promessa, meus irmãos, Jesus Cristo espera que nós possamos então permitir, né, que o Espírito Santo atue de forma plena em nossa vida. E aí, para finalizar, vamos ler aquele texto que diz para os irmãos de Gálatas 5, 22 e 23. Porque aqui o apóstolo Paulo está usando, inclusive, várias das palavras que Jesus Cristo usou. E para dizer que isso é que é ter uma vida espiritual. Não se tem uma vida espiritual usando uma roupa longa, usando um cabelo comprido, deixando de usar bigode ou não usar bigode, não é? Usando pintura ou não usando pintura, vindo à igreja a semana toda, ou uma vez na semana só se puder, ou só tiver condições uma vez no mês. Isso, nada disso tem a ver com espiritualidade, meus irmãos. O apóstolo Paulo vai nos dizer aqui o que é ser espiritual. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no que é que ele diz em Gálatas 5, 22 e 23. Se você quer saber como é que faz para ter uma vida espiritual, né, para realmente cumprir aquilo que Jesus Cristo disse, o apóstolo Paulo diz quais são as virtudes que devem ser cultivadas, que compõem o fruto do Espírito Santo, que estão diretamente associadas à bem-aventurança. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, você quer realmente cumprir aquilo que Jesus Cristo ensinou? Você quer realmente ser uma pessoa bem-aventurada?
Saiba que o Espírito Santo habita em você, como ele disse, vós sois o templo do Espírito Santo. E esse Espírito habitando em vocês vai fazer com que vocês produzam essas virtudes, ou seja, vai capacitá-los espiritualmente para que vocês cumpram aquilo que Jesus Cristo ordenou. E assim vocês vão ser capazes de amar até os inimigos de vocês. Vocês vão ter capacidade de alegrarem-se mesmo diante de momentos difíceis, porque a nossa tristeza aqui é transitória, meus irmãos. Nós vimos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, exatamente porque as tristezas pelas quais passamos, elas realmente passam. Mas a alegria do Senhor, que habita em nossos corações, é permanente. Por isso que nós não cansamos de dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É exatamente isso, meus irmãos. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Cristo morreu na cruz, mas Cristo vive em nós. Amém. E aí, ele diz que nós vamos nos alegrar, vamos ter paz. E essa paz, o que foi que ele disse? Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que Cristo nos dá não é como a paz do mundo, porque a paz do mundo é passageira, é circunstancial. Mas a paz que Cristo dá, ninguém poderá tirar de nós. Você vai viver em paz, ainda que o mundo todo esteja em guerra, em turbulência. Porque essa paz é algo de dentro do nosso coração, não é algo que alguém nos confere. É Cristo quem nos deu e ninguém poderá tirar de nós. Longanimidade é gentileza no trato. E é aquilo que eu disse de Mateus 7,12. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. E Paulo está dizendo exatamente isso. Sejam gentis. Tratem as pessoas da maneira como vocês gostariam de ser tratados. E dessa forma vocês vão cumprir aquilo que Jesus Cristo requer de vocês. E aí ele finaliza dizendo mansidão, que é exatamente as palavras que Jesus Cristo usa lá também no mesmo texto de Mateus 5. E ele diz domínio próprio. E o domínio próprio, meus irmãos, significa ter a capacidade de dizer não quando a sua carne deseja dizer sim. Quando você quer satisfazer os desejos da sua carne, sejam eles quais forem, e você, porque é a habitação do Espírito Santo e conhece as palavras de Cristo, diz: eu não posso ceder diante dessa tentação. Eu não posso satisfazer os desejos da carne, porque eu estarei contrariando os desejos de Cristo. E o Espírito Santo nos dá condição para isso. A palavra de Deus não mente. E a gente sabe como é difícil ser cristão, como é difícil resistir diante das coisas que nós, como seres humanos, gostamos de fazer, mas que contraria a vontade de Deus. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que se nós realmente somos cristãos, se o Espírito de Deus realmente habita em nós, nós fomos capacitados para enfrentar toda e qualquer situação e permanecermos firmes, porque o Espírito de Deus nos ajuda. Amém? Então, meus queridos irmãos, especialmente vocês, que hoje foram batizados, que estão aqui diante da igreja, recebam esta palavra como sendo uma admoestação do Senhor para que vocês não se deixem enganar por quem quer que seja. O Evangelho de Jesus Cristo está sendo misturado com muitas coisas estranhas, deturpado. Mas nós devemos entender que nós precisamos ser fiéis a Deus, nos esforçar para conhecer a sua palavra e honrar Jesus Cristo, porque esta é a fórmula, este é o segredo do verdadeiro sucesso. Porque não adianta ter sucesso entre os homens aqui na terra, nos afastando de Deus. Então somos bem-aventurados se cumprirmos aquilo que Jesus Cristo nos deixou. E a maneira de cumprir é sendo submisso à sua voz, permitindo que o Espírito Santo domine as nossas vidas e nos esforçando para que essas virtudes espirituais realmente possam brotar, possam produzir em nossa vida um comportamento que nos caracterize como verdadeiros cristãos. Amém, irmãos?
gostaria que os irmãos, nesse momento, curvassem a cabeça, fechassem os olhos, conversassem com Deus. Se você já é cristão, agradecer por esta bênção e pedir a Deus que lhe fortaleça na fé, que lhe ajude a reconhecer, né, as faltas também, em que precisa melhorar. Nós precisamos fazer esta análise sempre em nossas vidas. Né? Peça socorro a Deus, força, e certamente, como disse o apóstolo Paulo, Ele nos fortalece para que nós possamos vencer essas batalhas. Se você ainda não é cristão, pense na diferença que Cristo faz na vida. Se você é esposo de alguém que é cristão, esposa de um homem que é cristão, tem familiares, tem amigos, observem a diferença que Cristo tem feito na vida dessas pessoas e entenda que Ele pode fazer isso na sua vida também, da mesma forma que Ele tem impactado a vida da sua filha, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, do seu pai. Ele pode impactar a sua vida, da mesma forma que Ele tem ajudado essas pessoas a vencerem as batalhas espirituais, vai ajudar você também. É só você permitir, Ele estará com você para sempre. Alguém nesta noite que queira tomar essa decisão também, que entendeu a mensagem de Cristo e quer obedecê-la. Ao final Ele fez um convite, né? Mais na frente, e Mateus registra isso, Lucas também diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não adianta vir porque alguém acha que você deve, mas se você entende que realmente ser cristão é a melhor coisa que você pode fazer na vida. Alguém nesta noite queira tomar essa decisão? Alguém que por alguma razão se afastou da igreja, mas que queira reconciliar-se com Cristo? No nome de Jesus, declare isso, que nós vamos orar por sua vida neste momento. E se não há, meus irmãos, só temos que agradecer a Deus pela vida de cada um aqui e passarmos, né, para um segundo momento, né? Hoje nosso culto está se estendendo um pouquinho, já começamos um pouco mais tarde, mas peço aos irmãos, né, que participem deste momento agora, que é a celebração da ceia. Vamos encerrar a nossa transmissão pelo YouTube. Nossa gratidão a todos os irmãos e amigos que dos seus lares participaram deste culto nos seus lares, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E agora vamos ter um momento para aqueles que estão aqui no templo, que é a celebração da ceia do Senhor.